paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor, né? Nós iniciamos a semana passada o capítulo de número 8 de Jó. E hoje nós estaremos concluindo, se assim Deus o permitir. O tema da mensagem é o que diremos ao amigo? Será que nós temos palavra de sabedoria para falar? Será que nós usamos realmente de misericórdia? Como nós estamos tratando o amigo na hora da aflição, né? E nós estamos vendo aqui que o amigo de Jó, Bileade, não foi um amigo muito feliz nas suas palavras, não, né? Ele foi meio radical, feriu muito a Jó, não disse o que realmente Deus gostaria que ele dissesse, não trouxe nenhum conforto, nenhum consolo ao amigo. Mas nós estamos aprendendo para fazermos diferente. Amém? Por que a Bíblia relata todas as coisas erradas que os homens cometeram, todas as falhas, além das boas, né? A Bíblia não omite nada. Deus não esconde nada. Deus, ele traz à tona todas as coisas. Mas com os erros, irmãos, é para nós aprendermos e não praticarmos os mesmos erros. Amém? E nós, como igreja do Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa noite para receber do alto a palavra do Senhor, para recebermos sabedoria de Deus, graça, e nós precisamos de saber tratar os amigos, o irmão, na hora da dificuldade, na hora da adversidade. Amém? Irmãos, as pessoas vão te procurar, viu? Porque vão saber em quem confiar. Hoje mesmo, ontem eu recebi uma ligação de um amigo não crente, de um conhecido não crente, e ele passando por uma dificuldade conjugal. Inclusive eu quero expressar aqui esse pedido de oração também para essa pessoa, não vou citar o nome dela, mas falem lá, o amigo do pastor Wesley, presente a Deus lá. E ele me ligou ontem e começou literalmente a chorar, né? Se desabou comigo por causa de uma situação que ele estava passando. E não somos tão chegados assim, né? Mas ele percebeu que ele poderia me procurar e que eu teria algo para lhe oferecer. E nós precisamos de ser assim, irmãos. Como luz do mundo e sal da terra, as pessoas têm que olhar para nós e saber que elas podem encontrar alguma coisa em mim e em você. Amém? Não podemos seguir o exemplo de Bileade, a qual foi um amigo insensível, um amigo arrogante, um amigo que achava que sabia tudo, apesar de deter apenas fragmentos da verdade, ele se intitulou ali conhecedor e foi ali para acusar a Jó. Mas que nós possamos, irmãos, sermos humildes e deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, que a nossa boca saia a palavra de vida. Amém? Amém? Palavras de vida. Nós precisamos de ter essas palavras. Então nós vamos aprender um pouquinho mais nessa noite, capítulo de número 8 de Jó. Nós vamos para os versículos 8, 9 e 10. Nós vamos dar uma paradinha aqui e meditar um pouquinho aqui. Lembre-se do que aconteceu no passado, a outras gerações, aos seus antigos parentes. A nossa vida é muito curta, como uma sombra, e a nossa experiência muito pequena. Por isso, aprenda com os homens do passado, e eles lhe ensinarão com sabedoria estas grandes verdades. Aqui Bilial apela para a sabedoria
proverbial, ou vamos traduzir para nosso linguajar mais comum, para o ditado popular, né? Olha, ele diz assim: olha para os homens do passado, aprenda com ele. Irmãos, devemos tomar muito cuidado ao examinarmos estas palavras, porque existem muitos ditados que parecem ser bonitos, efetivos, eficazes, porém são mentirosos. Eu estava em uma igreja, fui pregar em uma igreja de outra denominação, e uma jovem, ela iniciou o culto dizendo uma frase tão bonita, e eu gravei aquela frase, e quando eu cheguei em casa, fui lá pro Google, né? E digitei aquela frase e fui conhecer o autor da frase. E foi uma decepção. Os conceitos daquela pessoa não tem nada a ver com o cristianismo. E a frase parecia tão bonita, né? E às vezes as pessoas citam na igreja sem conhecer a essência da onde vem a inspiração para aquelas palavras. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque existem muitos ditados que aparentam ser verdades e não são. Vamos para um ditado que diz o seguinte: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Não existe fundo nenhum de verdade nisso. E quando nós examinamos a palavra, nós vamos primeiro para Mateus 27:17, diz assim: e quando o povo se reuniu diante da casa de Pilatos naquela manhã, ele perguntou-lhes: quem é que eu soltarei para vocês, Barrabás ou Jesus? Era a voz do homem ou era a voz de Deus ali, irmãos? O que eles gritaram? Solta Barrabás. Era a voz de Deus ali operando? Então nem tudo, irmãos, que aparenta estar correto, é correto. E aqui Bileade fala para ele: olha para os homens do passado e aprenda com os homens do passado. Não, nem tudo é para você olhar e examinar desta maneira. Você vai reter aquilo que é bom, mas o que é ruim você larga. Eu costumo sempre dizer que nós precisamos de carregar 2 sacolas, uma com fundo e a outra sem fundo. Aquilo que não presta, você coloca naquela sacola sem fundo e continua caminhando. Amém? Também lá em 1 Samuel 8, do 19 ao 22, conta-nos a história que o povo chegou para Samuel e disse: nós queremos um rei como todas as outras nações. Nós queremos um rei para governar sobre nós. E Samuel disse para eles: olha, vocês não sabem que o nosso Deus é o nosso governador, é o nosso rei? Vocês não precisam de ter um homem vai querer ter as donzelas para ele, vai querer cobrar impostos sobre vocês. E Samuel vai lá e relata um monte de pontos negativos que as outras nações sofriam, e que o povo de Israel não sofria, porque eles tinham Deus como seu guia. Não, mas o povo não ouviu a Samuel. Porém, o povo não quis atender o aviso de Samuel. Mesmo assim, ainda queremos um rei, eles disseram, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá à guerra. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito. E o Senhor respondeu novamente: então faça conforme eles pedem, e dê a eles um rei. Assim Samuel concordou e mandou que os homens voltassem para casa. Eles tinham o melhor, mas o povo clamava: mesmo assim nós queremos um rei. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus estava dizendo para eles: vocês não precisam, eu sou o vosso rei. E eles disseram: não, nós não queremos o Senhor como rei, nós queremos um homem como nosso rei. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado, irmãos, é equivocado dizer isso. Observe lá os homens do passado. Eles vão ensinar com a sabedoria. A sabedoria humana não tem nada a ver com a sabedoria divina. Na Idade Média, alguns
teólogos da época, da Idade Medieval, eles resolveram adicionar ao cristianismo os estudos de Aristóteles. E começaram a dizer que deveriam estudar a Bíblia sistematicamente, que deveriam reorganizar a Bíblia sistematicamente. E começaram a introduzir ali a filosofia aristotélica no cristianismo. Enquanto a Bíblia diz que a alma ela é eterna, Aristóteles diz que a alma morre. Enquanto a Bíblia diz que essa terra vai se acabar, esse mundo que nós conhecemos vai terminar um dia, Deus vai destruir tudo, vai passar os céus e a terra, Aristóteles dizia o seguinte: esse mundo será eterno. E quiseram colocar essa ciência junto com o cristianismo. E não dá, meu irmão. A filosofia humana, o conhecimento humano, ele não consegue ultrapassar os conhecimentos do céu. Deus detém todo o poder e o homem apenas um pouco de conhecimento. Não estou dizendo que a sabedoria humana seja inútil. Não. Vai estudar. Vai adquirir conhecimento. A Bíblia nos diz, Provérbios diz que a sabedoria, ela clama pelas ruas. Ela está querendo que você vai estudar, que você vai conhecer. Mas primeiro você precisa de crescer junto com o conhecimento na graça. Crescer na graça e no conhecimento. Não podemos simplesmente jogar fora um conhecimento médico. Olha, você está com uma dor, você procura um médico, e o médico te receita lá um remédio, e diz para você tomar tantos dias aquele medicamento. Você não vai falar, eu não vou tomar esse medicamento. Não, ele estudou, ele se preparou para aquilo. Então você vai lá, ele vai te prescrever a receita médica, você vai na farmácia, compra o medicamento, toma o medicamento de acordo com aquilo que ele prescreveu. Porém, irmão, na hora que você precisa de algo divino, do alto, você não vai procurar o teu médico, o teu advogado, né, pastor? Para pedir aconselhamento para ele. O que teu advogado vai dizer? O teu advogado, o teu médico é um cristão, temente a Deus, detém a sabedoria do alto, ele tem algo de Deus para te falar. Se ele não tiver, esqueça a sabedoria humana, para nada servirá nesse momento. Porém, esse homem aqui, Bileade, achava que o conhecimento humano serviria para Jó. E na verdade ele não sabia o que estava acontecendo com seu amigo. Ele não sabia da conversa que Deus havia tido com Satanás. Ele desconhecia esses pormenores e dizia para Jó: olha, Jó, olha para a sabedoria humana aí, Jó, você vai aprender muita coisa. Não, meu irmão, há momento que você tem que olhar para Deus, porque lá do alto virá a resposta para você. Aleluia. Faça como o salmista: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia. Acredite, confie. Não adianta nós ficarmos achando que a sabedoria humana vai resolver. Não. A sabedoria humana, ela é falha, mas a divina, ela excede a todo conhecimento. Isaías 55:8 nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Busque em Deus, meu irmão. Você está passando por dificuldade como Jó? Você está na hora da aflição, da tribulação, da angústia, do sofrimento? Busque ao Senhor. Ele vai te dar a resposta certa. Não precisa se preocupar, meu irmão. Você está com um problema na ordem do direito? Pode recorrer ao Senhor, Ele é o nosso advogado. Você está precisando de algo na ordem da medicina? Pode procurar o Senhor.
Você está preocupado, como o irmão fazendo hoje aquela prova tão importante, recorrendo ao Senhor, o Senhor vai te capacitar. Ele vos fará lembrar as coisas que você já tem aprendido. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos ligação direta com o trono da graça. Pode perguntar para o Senhor, porque Ele vai te revelar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria humana, ela simplesmente está numa superfície ainda. Mas a sabedoria de Deus, ela é profunda. Ela é profunda. Ela emana de onde vem toda a sabedoria. Tiago 1:5 diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Está precisando de sabedoria? Peça ao Senhor. Não precisa de você ir procurar um amigo. Não, vá direto à fonte. Vá direto ao Senhor. Eu tenho um amigo, irmãos, ele vai lá no meu trabalho quase que quinzenalmente. É um senhor bem de idade, um advogado, uma pessoa muito culta. E o negócio dele é filosofia. Né? Ele acha que na filosofia o homem encontra toda a solução. Porém, uma tarde, ele chegou lá no meu trabalho sem a solução para o problema dele. Eu fiquei com ele das 5 horas da tarde até umas 9 e pouco da noite. Eu ia pregar numa igreja, não fui, liguei para minha esposa, falei para ela, não dá para mim ir. Ele estava com um problema seríssimo. E você sabe qual que foi a solução que ele encontrou na filosofia? O suicídio. Com todo o conhecimento filosófico dele, ele encontrou o suicídio. Mas ao sentar na mesa de um servo do Senhor, e quando eu comecei a abrir a minha boca, ele encontrou conforto. Amém? Irmão, essa sabedoria excede a todas. A boca do Senhor, a palavra do Senhor excede a toda a sabedoria. Portanto, meu irmão, quando você abrir a tua boca, peça para que Deus te capacite. Porque o mundo está precisando da sabedoria de Deus. O mundo está em trevas e Deus quer usar os seus servos como instrumento poderoso para proclamar as grandes verdades, a toda a sabedoria que vem de Deus, irmão. Abra a tua boca, não tenha medo, mas fale do alto. Não julgue pela tua faculdade, pelo teu conhecimento, pela tua literatura, por aquilo que você adquiriu, não, mas peça para que o Senhor te capacite. Quando você abrir a tua boca, a tua palavra exceda todo o conhecimento humano. Amém? Você vai ter palavra de conforto, de consolo, de vida para dar às pessoas. Amém? Bileade era um grande teólogo, mas abriu a sua boca e falou somente asneiras. Se fosse para nós enquadrarmos em outro aspecto, talvez ele tenha falado com sabedoria. Mas naquele momento, as palavras dele ao coração de Jó foram palavras errôneas, e Deus não gostou destas palavras de Bileade. Deus o corrige lá no final do capítulo de Jó, nos últimos capítulos de Jó. Portanto, meu irmão, que nós possamos ser um amigo que tem a palavra do alto. Aleluia. A Deus seja a honra, a glória, o louvor para todo o sempre. Aleluia. Versículo de número 11 até o versículo 19. Os homens que se esquecem de Deus são como as varas que crescem à beira dos rios e lagos. Quando acaba a água e a lama onde vivem, endurecem. Elas murcham e morrem depressa, antes mesmo que sejam colhidas pelo homem. Os planos de quem se esquece de Deus falharão todos. O homem sem Deus não tem segurança.
a sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Ele procura se apoiar em suas riquezas e na proteção de sua casa, mas tudo isso virá abaixo e será destruído junto com ele. No começo de sua vida, ele cresce depressa como uma planta nova e se espalha pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montões de pedras e muros altos. Mas, quando Deus castiga esse homem, ele desaparece como uma planta que foi arrancada, e ninguém sente falta dele. Esse é o triste resultado da vida de quem se esquece de Deus, e quando um deles desaparece, surgem outros para tomar o seu lugar. Agora, Bileade faz uma comparação, e eu volto a dizer para os irmãos, se nós analisarmos esse texto fora do contexto da vida de Jó, estaria correto. Porém, a quem Bileade estava comparando aqui, irmãos? Com quem, irmãos? Com Jó. Olha, Jó, sabe o que acontece? É a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim: Jó, você era como um junco, Jó, que estava na beira da água, secou o rio, acabou você. Sabe as suas propriedades, os seus bens? É como a teia de aranha, que alguém vai lá, passa lá, e acabou a casa da aranha, foi tudo pelos ares. E sabe, Jó, tem outros homens se levantando com poder, com riqueza, e você está aí, Jó, destruído, e ninguém sente falta de você. Olha o que ele estava falando. Irmão, não quero ter um amigo assim não, dispensa esse tipo de amigo, viu? Dispenso esse tipo de amigo, né? Na hora da maior adversidade, ele faz essa comparação e diz assim: Jó, você é um miserável mesmo, Jó. Você não vale nada, Jó. Olha, aí eu fico imaginando, se Bileade soubesse o que estava escrito, o que Deus havia falado sobre Jó, né? Jó capítulo 1:8 diz assim: o Senhor disse a Satanás: tem visto meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e correto, temente a Deus e que se afasta do mal. Gente, o que fez aquele homem para estar naquela situação? Nada. Mas havia algo maior acontecendo. Deus estava trabalhando, meus irmãos. Deus trabalha de uma maneira que nós não sabemos. O que eu tenho convicção, irmãos, é para dizer para você que Deus não te leva no deserto para te matar. Abraão, certa vez, passou por uma dificuldade tremenda. O Senhor disse para Abraão: Abraão, pega esse jovem aí, teu filho, com a escrava aí que eu não autorizei esse negócio, manda para o deserto. Dispensa eles. E Abraão, preocupado, o Senhor disse: olha, não tenha medo não, Abraão, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Sai um adolescente com uma escrava pelo deserto perambulando. O que você imagina que vai acontecer? Vão morrer. Deserto. Lugar árido, sem água, sem comida. Mas no meio do deserto, Deus mandou um anjo lá para falar com Agar. No meio do deserto, Deus providenciou a salvação para a herança de Abraão, para o herdeiro de Abraão. Meu irmão, se Deus te colocou no deserto, Ele manda o anjo lá. Amém? Certa vez o homem de Deus disse: olha, não vai chover sobre a terra. E agora? Vou passar fome. Não. Vai lá para o ribeiro, lá no ribeiro eu vou sustentar você. Deus cuidou do profeta lá no ribeiro. Mandava as aves do céu trazer comida e ele bebia água do ribeiro. Deus não te manda para o deserto para te matar.
Deus permite certas situações nas nossas vidas. Porém, Ele não nos mata. Ele cuida. Amém? E quando Deus certa vez quis matar o povo, Moisés disse para ele: Senhor, não faça isso não, Senhor. Vamos falar que o Senhor não teve condição de levar o povo para onde o Senhor havia prometido. E o Senhor voltou atrás. Porém, Deus nos leva para o deserto. É para trazer uma aproximação com Ele. Jó, depois ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, Senhor. Depois da experiência que ele teve, ele falou: agora eu conheço Deus. Quando Deus te leva para o deserto, depois você sai de lá, e agora você diz assim: olha, eu conheço Deus. Amém? Aldemar, aquela experiência sua, você conheceu Deus lá, Aldemar? Amém? Amém? No deserto nós conhecemos Deus. No deserto, enquanto os médicos dizem assim: você vai morrer, Deus diz: não vai não, porque é meu. Amém? Deus cuida de nós, irmãos. E agora, Bileade mais uma vez fala aqui coisas terríveis contra Jó. E eu vou lá para Provérbios 29, 20, que diz assim: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Irmãos, eu admiro a atitude do irmão José. Qual é o irmão José? Irmão José, pai de Jesus. Eu nunca ouvi nenhuma mensagem falar sobre esse tema, mas eu parei para meditar nas palavras de José e eu fiquei admirado, irmãos. Ele diz assim em Mateus 1,19: então José, seu noivo, sendo um homem de princípios rígidos, decidiu romper o seu noivado, mas em segredo, porque não queria desmoralizar Maria publicamente. Sabe o que eu admiro aqui? O que tem a ver com aquilo que nós estamos falando, irmãos? É que José, quando percebeu que Maria estava grávida, em vez de sair falando assim: olha, não vou me casar com essa mulher porque ela está grávida, ela me desonrou. Esta mulher não vale nada. Esta mulher aqui é uma adúltera. Esta mulher aqui, olha, vou devolver ela na casa do pai dela e nós vamos aqui defamar ela, vai ser apedrejada. Vou levar diante aqui do sacerdote, para o sacerdote ver que ela está grávida. Não, José falou: olha, eu vou sair de fininho para não falar nada contra ela. Eu não quero desonrá-la. José teve um cuidado, irmãos, para não falar mal de Maria. Enquanto Bileade não teve preocupação nenhuma em defamar o seu amigo, em falar mentiras contra o seu amigo, José teve o maior cuidado, mesmo sabendo que ela poderia realmente ter desonrado ele. Ele não quis saber de defamá-la. Ele se calou. Meu irmão, tome cuidado. Seja uma pessoa prudente ao falar. Não fale demasiadamente. Fale pouco, mas fale aquilo que Deus te der para falar. Domingo à noite, domingo pela manhã, Deus me deu uma palavra para aquele menino, né? Os irmãos viram, né? O Caio, Deus me deu uma palavra para ele, de orientação para ele. À noite veio outro adolescente me procurar, e eu falei para ele: olha, não tenho nada para te dizer. Porque tem hora que falei, vamos lá com o pastor Fausilino, vamos ver o que ele acha, porque é melhor nós falarmos aquilo que nós temos convicção que é de Deus, do que nós falarmos qualquer coisa para trazer alegria para o coração da pessoa, para simplesmente fazer um ibope. Não, meu irmão, você não precisa de fazer ibope nenhum, não. Fale aquilo que Deus te dá, simplesmente. Seja o menor da casa do Senhor. Não precisa de ibope, não. Convém que ele cresça mais e mais e que eu vá diminuindo. Convém que o nome dele seja engrandecido e que o meu nome, olha, fica no esquecimento, meu irmão. Não tem problema. E aí eu cheguei para o pastor Fausilino e falei: pastor, esse jovem aqui também está precisando de algo, pastor. Ele quer saber o que ele pode fazer. O pastor Fausilino falou assim: se o pastor Wesley não tiver nada agora, ele vai orar, vai pedir a Deus orientação e Deus vai dar para ele depois, e depois ele fala para você.
voltou a responsabilidade para mim. Mas falou, se ele não sabia o que eu havia dito. Mas Deus conhece, o mesmo Espírito que está em mim está no pastor. E ele testificou para o nosso pastor, olha, ele não tem nada agora, mas depois ele vai orar e eu vou dar para ele. Amém? Então, irmãos, faça assim. Se você não tiver nada para falar, se cale. Agora, existem pessoas, irmãos, que não têm desconfiômetro, né? Se é que nós podemos dizer isso. Mas ele vê o irmão numa dificuldade, numa luta, e ele já começa, tá vendo? É por causa disso, por causa daquilo. Ah, está acontecendo isso? Ah, pastor, sabe por quê? Olha, lembra lá atrás o que ele fez? Meu irmão, você não sabe, quem sabe o pecado dele, ele foi lá, se confessou, e a Bíblia diz aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O Senhor foi lá, perdoou ele, esqueceu aquilo ali, ficou lá no passado, e você ainda está se lembrando daquelas coisas. Cuidado, meu irmão, da mesma medida que você mede, você será medido. Amém? Vamos seguir o exemplo de José? Ó, vou me calar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se calou durante a noite, recebeu a visita de um anjo. Olha, não faz o que está no teu coração, não. Porque Maria é inocente. O que está lá no ventre dela foi colocado pelo Espírito Santo. Se case com ela, rapaz, fica tranquilo. Quem sabe alguém não foi até cochichar no ouvido de José depois, né? Vamos aqui parafrasear, não, a Bíblia não diz isso, né? Mas quem sabe alguém, mas rapaz, está casando com ela, está grávida. Não, não está não, fica tranquilo. Eu já sei o que vem. Meu irmão, tem segredos que é entre você e Deus. Às vezes as pessoas estão lá olhando e não estão entendendo nada. E aí vem no seu ouvido, opa, estão querendo que você perca a bênção. Não perca a tua bênção não, meu irmão. Você já recebeu de Deus a orientação, o que vai acontecer. Fique quietinho, fecha a tua boquinha, deixa a tempestade vir, deixa os ventos soprar, deixa tudo acontecer. A hora que passar a tormenta, você estará de pé, pronto para receber a bênção de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de José está aqui, ó, sendo citado nessa noite. Sabe por quê? Porque ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito. Vamos fazer aquilo que o nosso pastor disse há uns 2 anos atrás. Fazer um jejum de não falar mal de ninguém. Amém? Vamos fazer esse jejum, irmão. A hora que você perceber que você está falando mal de alguém, quer seja do seu patrão, do seu amigo, do seu chefe, do seu filho, da sua filha, do seu enteado, do seu pai, da sua mãe, olha, faça um jejum, fique caladinho, e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a vossa vida. Irmãos, eu vou falar rapidamente os últimos versículos, porque senão o pastor Carlos não vai conseguir pegar a semana que vem, viu, pastor? Mas, veja bem, Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele encherá ainda a sua vida de risos e exclamações alegres. Quem tem ódio de você será envergonhado, e os perversos serão destruídos. Mais uma vez aqui ele se equivoca, né? Dizendo que Deus não abandona o justo, desde que ele se arrependa e volte atrás, não vai abandonar. Realmente Deus não abandona, irmãos. Assim como não havia abandonado a Jó. Quem disse que Jó estava abandonado? O que Deus disse a Satanás? Na vida dele você não toca. Estava abandonado, irmão? Estava jogado às traças, como dizem por aí? Não. Estava sendo cuidado por Deus. Olha, irmãos, é que não vai dar para nós falarmos tudo que eu tinha aqui, mas eu fico examinando a vida de Paulo. Paulo, para mim, é um recordista. Se ele estivesse aqui hoje, nós poderíamos colocar ele no Guinness Book. Sabe por quê? Em aflições, tribulações, açoites, naufrágios, 3 naufrágios, 5 açoites de uma quarentena, menos 1. Quer dizer, então, açoitava ele 39 vezes, parava, deixa aí agora. Porque o homem só poderia ser açoitado uma vez só, pela lei, uma quarentena. Então, vamos dar 39 chibatadas, depois ia dar mais 39, não dá as 40 não. Dá mais 39, dá mais 39. Paulo era um recordista.
E Paulo nunca diz que estava abandonado. Ele simplesmente dizia: mas devo me gloriar. Eu preferia me gloriar-me nas coisas que mostram que eu sou fraco. Amém? Se glorie em Deus, irmão. Amém? Se você está sofrendo, está sendo açoitado, atribulado, faça como Paulo, se glorie. Deus é o nosso Pai. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deve ser louvado para todo sempre, sabe que eu digo a verdade. Amém? Irmão, não precisa de você ser popular não, irmão. Sofre como um bom cristão. Sofre. Não tem problema, você não está abandonado, tá? Deus está dizendo para Satanás: isso você pode, isso você não pode. Eu vou acabar com a vida dele. Vai nada, meu irmão. A sua vida só vai terminar no dia que Deus colocou para que ela termine. Satanás pode tentar te destruir, mas se você permanecer na presença de Deus, pode ter certeza, não tem como ele te atacar, viu? Amém? Não adianta, às vezes as pessoas falam assim: se Deus estivesse no controle, não estaria acontecendo isso. Meu irmão, olha, Deus está no controle sim, meu querido. Se não for o Senhor que estivesse conosco, o que seria de nós hoje? Eu não estaria mais aqui. Com 17 anos capotei um carro, dei perca total. E daí para diante, tantas coisas que aconteceram. Arma na minha cabeça, faca na minha barriga. E o Senhor me guardou até hoje. Amém? Quantos acidentes que o Senhor não nos livrou, que nós nem sabemos o que aconteceu. Amém? Então, meu irmão, você não se sinta abandonado, se sinta querido de Deus, porque você é o queridinho, você é a queridinha do Senhor sim. E se alguém dizer para você que você não é, diga: eu sou a queridinha sim. Deus nos ama por igual, todos nós somos amados por Deus, e Deus nos ama por igual. Não olhe como Biliade. Biliade só conseguia vislumbrar ali a derrota na vida de Jó. Só conseguia ver os pontos negativos. Porém, Biliade não conseguia entender o trabalhar de Deus. Mas que nós possamos ver o trabalhar de Deus em nossa vida. Que nós possamos ser realmente como o apóstolo Paulo. Está bem? Eu estou bem. Está sem nada? Também estou bem. Está passando fome? Eu estou bem, meu irmão. Estou na fome, mas estou bem. Não importa qual seja a circunstância que nós estivermos, saibamos que o Senhor está cuidando de nós e está tudo bem conosco. Tem aquele corinho que diz: com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E aí a temporal passa, o temporal passa, o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Está na prova como Jó, na dificuldade? Fica tranquilo. Não dê ouvidos aos Biliades. Não dê ouvidos aos Elifaz. Dê ouvidos somente ao Senhor. Você vai vencer, em nome de Jesus. Não é palavra triunfalista não, de palavra de prosperidade não, teologia da prosperidade não, é isso aqui, ó, é palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Oh, meu Deus, a tua palavra viva, eficaz, a tua palavra que penetra, a tua palavra que muda, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra ache guarida, Senhor, nos nossos corações, possamos colocá-la em prática. A todos aqueles, Senhor, que estão ao alcance da nossa voz e aqueles que ainda ouvirão esta mensagem, que o Senhor, ó Pai, derrame da tua bênção e da revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém?
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós temos aqui, irmãos, são 7 pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. E nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aceitando a Jesus como Salvador. Amém? Glória a Deus. Se você também tem uma necessidade e queira apresentar neste momento, também nós vamos apresentar ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem a solução e o Senhor tem a resposta. Talvez você entrou aqui nesta noite com este propósito e Deus vai te dar a solução e vai te dar a resposta que você veio buscar. Amém? 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 Aleluia. Aleluia. Deus está aqui e Ele pode te abençoar e te curar. Ele tudo pode. Amém? Quero convidar o nosso irmão para fazer esta oração. É uma alegria receber os nossos irmãos aqui nesta noite. E são bem-vindos, viu, irmãos? São bem-vindos em nome de Jesus. Glória seja dada o nome de Jesus. E Ele está presente aqui. Já temos sentido a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó, a Bíblia diz que ele estava passando um momento difícil. Ele fez de uma pedra um travesseiro. E a Bíblia diz que ele sonhou e teve visão. Os anjos subindo e descendo. Ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Mas eu posso dizer que Ele está aqui, porque já temos sentido a sua presença neste lugar. Aleluia. E diz o patriarca Jó que na presença do Senhor até a tristeza ela salta de prazer. E estamos sentindo algo aqui especial. Aleluia. Levantamos as nossas mãos. Aleluia. E eu costumo dizer que o crente pentecostal é igual colocar pipoca no tacho. E quanto mais ele está na prova, ele pula, ele sapateia, ele tem revelação. Só abrir a boca e glorificar a Deus. Ele está presente aqui. Subia, arafori enterrai, beofai. Se você cresce da maneira que Deus quer fazer. A Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas, mas está estendida para nos abençoar. Rapofobia. Meu Deus, agora neste momento, eita, estamos diante de ti. Abençoa teus filhos, aqueles que não puderam chegar até aqui. Papá, subiopá, tiras, ai, meu Deus, tu é o Deus que transforma. Meu Deus, subia da alta níbia neste lugar, como tem abençoado, meu Deus. Mas derrama o teu Santo Espírito, como tem feito, manta, subia da variedade de línguas estranhas, da alegria, aleluia. Tira os empecilhos, vendaval, subiofobia, tira o comodismo, tira a frieza, tira a tristeza, subia, quebra as barreiras, enche essa casa, subia, meu Deus, tu é o Deus que faz, é no teu nome, subia nábia, o teu povo está carente de sentir o teu ranabrúbia, a tua presença, é no teu nome, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa o teu servo, o teu pastor, abençoa o pastor Paulo, abençoa o ministério, em nome de Jesus. Chapa subia, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã um grande